Fala pessoal, bem-vindos ao canal Bastidores do Poder. Aqui a gente não aceita narrativa pronta, porque investigamos, analisamos e revelamos os bastidores das decisões que impactam o Brasil e vamos além da superfície. Questionamos, conectamos fatos e mostramos o que está por trás dos interesses. Mostramos informações sem maquiagem, análises firmes e compromisso com a verdade. Bastidores do Poder, porque informação é poder e você merece a verdade. E vamos com a notícia que vem diretamente com a Gazeta do Povo. Eduardo Bolsonaro associa a prisão do pai ao medo do Supremo Tribunal Federal. Fique até o final para entender tudo com clareza e vamos deixando os créditos na plataforma para a Gazeta do Povo. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. E temos Eduardo Bolsonaro associando a prisão domiciliar do pai ao medo dos ministros. Temos a fala dele, vamos colocar aqui na tela para quem nos assiste. Olha lá, abre aspas. Estou vendo gente aí de direita dando razão pro Moraes, risos. Enquanto vocês continuarem achando como normal, vão cada vez mais tomar pressão dele. Vocês não, né? Meu pai, ele só está em prisão domiciliar porque eles têm medo de que ele morra na cadeia. Flávio, nós comentamos aqui no Café com a Gazeta do Povo, também na programação da Gazeta, de que evidentemente havia um temor depois da piora clínica do ex-presidente, que acontecesse alguma coisa com ele na unidade de terapia intensiva e que isso ficasse nas costas do Moraes. Logo depois ele assina ali uma domiciliar de 90 dias. Pois é, Lucas. Na verdade, essa fala do Eduardo é meio confusa, justamente porque ela depende do burburinho das redes sociais, que é sempre extremamente confuso. Qual que é o maior problema das redes sociais hoje? Ela não forma uma narrativa. E essa palavra tem sido demonizada, principalmente pela direita, como sinônimo de mentira, sendo que, na verdade, deveria ser uma das coisas que a direita mais deveria estudar. Narrativa é o que forma uma civilização, é você contar uma história com começo, meio e fim. A rede social ela não tem nem começo, nem meio e nem fim. Elas têm simplesmente um ruído, e você tem que montar essa história na sua cabeça. Você nunca vai conseguir montá-la corretamente, né? Então, nesse sentido, o que acontece? Nós temos hoje o Eduardo Bolsonaro reclamando de pessoas que falaram da sua ligação, né? Ou pelo menos que ele disse ali que seria uma ligação ao seu pai no CIPEC, seu pai que está em prisão domiciliar e que não pode acessar as redes sociais. Teve gente que noticiou, teve gente que criticou, teve gente que alertou, teve gente que estava preocupada, quer dizer, tem tudo ali junto e misturado. O Eduardo Bolsonaro respondeu, né? Ah, tem gente aí na torcida, tem gente que está dando razões ao Moraes. Olha, na prática, quase ninguém ali, de fato, deu razão ao Moraes. Estão simplesmente dizendo, olha, é perigoso agir desta forma, sabendo que nós estamos numa ditadura na qual a pessoa que mais manda no Brasil, quase sozinho, é o Alexandre de Moraes, né? Numa situação ditatorial como essa do Brasil. Então, nesse sentido, esse tipo de frase, né, ela pode servir como um alerta, pode servir como uma crítica de uma meia dúzia, mas o que nós precisamos entender nós mesmos estamos tomando cada vez mais cuidado, um tipo de cuidado que nós não tomávamos antes. Quantas vezes nós nos autocensuramos aqui como jornalistas, tomando cuidado com as palavras, melhor dizer dessa forma do que daquela, melhor tomar cuidado ao lidar com este tema, porque apesar de ser o óbvio, apesar de ser a verdade, apesar de ser algo científico, olha só, tem agora uma nova lei, tem uma decisão sem lei nenhuma do STF dizendo isso ou aquilo. Então, nesse sentido, eu acho que a crítica ao Eduardo ela também precisa ser colocada dentro de um contexto que não está bem explicado. Agora, não tenho a menor dúvida, os ministros de fato morrem de medo, os ministros do STF morrem de medo de Jair Bolsonaro simplesmente dizer, se Jair Bolsonaro disser bom dia, já é um medo enorme para o STF, porque Jair Bolsonaro é a maior liderança política do Brasil hoje, mas sem concorrência. Se você olhar para o Lula, por exemplo, né, o que o Lula faz, ele não governa. O Serrão aí acabou de explicar. O que alguém está preocupado com o Lula? Eu já fiz essa brincadeira aqui no Café com a Gazeta mais de uma vez. Ora, nós estamos com 4 anos de governo Lula. Qual foi a nossa preocupação em falar Lula neste programa? Nenhuma. Zero. Ninguém tem preocupação nenhuma. O jornal de esquerda não tem a mais remota preocupação em falar de Lula. Você só ouve falar em Bolsonaro, Alexandre de Moraes, STF. São as únicas preocupações do Brasil, porque o Lula não governa. Então, assim, você nunca vai precisar do beneplácito do Lula para nada. Agora, do Jair Bolsonaro, especificamente do Jair Bolsonaro, se ele disser bom dia, os ministros já temem. Por isso que ele está em prisão domiciliar, mas com um monte de restrições. Não pode falar, não pode receber visita, não pode acessar a rede social, não pode nada, porque aí é uma jogada política do Alexandre de Moraes de impedir que o Bolsonaro tenha qualquer influência agora nessas eleições. Jorge Serrão, temos então essa situação do Eduardo, que não vai disputar esta eleição por todo momento que estamos vivendo, graças ao Supremo Tribunal Federal, mas se torna um ator político importante para essa eleição, quem aconselha o irmão para ali no plano de governo no campo internacional. Até há uma possibilidade de, se o Flávio vencer, quem comandará o Itamaraty é o próprio Eduardo. E agora temos ele falando ali do medo dos ministros, sobretudo do Moraes, que ocorra alguma coisa com o Bolsonaro preso. Pois é, o Eduardo foi na veia nessa questão. Ninguém está sendo bonzinho com Jair Messias Bolsonaro ao colocá-lo na prisão domiciliar, entre aspas, bastante aspas, humanitária. Não. Havia um risco de Jair Bolsonaro morrer na cadeia.
E aí o sistema de poder no Brasil não quis arcar com o custo disso. Seria um custo pesadíssimo. Uma eventual morte súbita do Bolsonaro poderia muito bem reeditar o efeito lá de trás, se lembram? 23 de agosto de 1954, o presidente Vargas era atacado por Deus e o mundo. No dia 24, o presidente Vargas tirou a própria vida. Nossa, virou o Brasil de cabeça para baixo aquilo ali. O que era oposição virou situação, quem estava contra ele ficou a favor dele, o pau comeu. Com um eventual problema que acontecesse com Jair Bolsonaro, poderia acontecer o mesmo ou até em maior dimensão. Naquela época do Getúlio, é bom lembrar, o Brasil não era interligado como é hoje, em rede social. Tá? Então, só essa sutil diferença que é preciso ser lembrada. Então, o sistema de poder não quis arriscar qualquer problema com Jair Bolsonaro e mandou ele para casa, até porque se houver um problema em casa, a culpa não será do Estado brasileiro. Sai da responsabilidade do Estado brasileiro e passa a ser da família Bolsonaro e de seus médicos. Malandragem. O sistema não joga de bobeira, não. Mas o sistema vai fazer aquele jogo. Toda hora a pressão permanece. Bolsonaro não pode fazer nada diferente, nenhum passo, como aconteceu agora, do Eduardo sugerir que ele estava mostrando para o pai, que o pai ia ver um vídeo, então vamos punir o Bolsonaro, porque ele vai ver o vídeo, mas ele não pode ver o vídeo porque ele não pode ter acesso a telefone. Parou, né? A coisa assim também entra no campo do exagero maluco repressivo. Então, esse caso, o Bolsonaro já deu o que tinha que dar. O sistema de poder no Brasil está desgastadíssimo. Bolsonaro, em casa, quietinho, se recuperando, é um super cabo eleitoral. A grande missão de Bolsonaro agora é cuidar da própria saúde. E deixa o outro Bolsonaro tocar o pau na campanha. É isso. Agora o jogo é esse. E é isso que preocupa o sistema de poder, é isso que preocupa Lula. Então toda hora ele vai ter que ficar inventando um contraponto ao Bolsonaro, ao Flávio Bolsonaro, e ficar nesse jogo de mentira de dizer que Lula é o defensor da soberania do Brasil. Ô Xi Jinping, para de brincanagem com a gente, para. Bom, vou passar lá para Curitiba, tem esse assunto do Eduardo e também depois temos Edson Fachin, presidente da Suprema Corte, falando que todo mundo erra, inclusive os ministros, Carla. Todo mundo erra, inclusive os ministros. Parece piada, mas não é. Ontem a gente deu uma notícia de que a inteligência artificial do CGU emitiu, desde o primeiro dia do governo Lula, 35 mil alertas de fraudes em licitações. Esses alertas sempre vinham antes de firmar esses contratos. E mesmo assim esses contratos foram firmados. Quer dizer, e aí o governo vem falar de soberania. Mas quando a gente fala numa outra via, né, a gente lembra que da situação que está vivendo Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, o próprio Eduardo, o próprio Flávio, quer dizer, a família está numa situação muito difícil em que não há o que muito fazer. Porque quando se fala qualquer coisa, a gente deu aquela notícia do vídeo do Flávio que repercutiu, aliás, do vídeo do Eduardo que repercutiu super mal, aliás, né? E aí essa ameaça do Jair Bolsonaro sair de casa de novo, voltar lá pra Papudinha, quer dizer, todo cuidado é pouco a partir de agora e todo cuidado com essa possibilidade de repente, o Flávio não poder nem se colocar como candidato, né? Porque qualquer coisa pode acontecer. Não, sem dúvidas, Carla. E é lamentável isso, porque a gente tem um lado tendo que pisar em ovos, em cada palavra tem que cuidar, em cada coisa dita. O que o Eduardo falou foi em outro país. Ele não falou nada demais. Ele falou que o pai dele vai ver um vídeo em algum momento da vida. E se não vê também, às vezes é força de expressão. Ele fala porque ele tá ali numa plateia, ele precisa falar. E deveria ser livre para falar. E, de novo, não é sobre defender Eduardo Bolsonaro. Dá para criticar o que ele fala e discordar e, enfim, isso não deveria ser uma pauta. Mas ele vai e fala. Meu pai vai ver esse vídeo aqui da CIPAC, de uma conferência conservadora que está acontecendo nos Estados Unidos, para demonstrar que, enfim, a continuação da frase ainda é super digna, para demonstrar que ainda que ele esteja sendo perseguido, tem pessoas ao lado dele. Então, isso foi motivo para que se ameaçasse tirar a domiciliar de alguém que está em domiciliar, não é porque ele é bonzinho, não é porque ele cumpriu regras, como o Alexandre de Moraes tenta demonstrar. Ele está em domiciliar porque ele está com problemas de saúde, que ele passou por inúmeras cirurgias, porque ele teve traumatismo craniano, que ele foi para UTI, que ele tem idade avançada, não tem nada a ver com um vídeo de Eduardo Bolsonaro. Aí eles distorcem completamente a narrativa para ameaçar o pai a perder a domiciliar, que é o mínimo do mínimo de uma dignidade de uma pessoa que está nessas condições. E aí, é claro, eu fico pensando como é que está a cabeça de todos esses membros da família, porque tem uma eleição presidencial para se disputar e para vencer, que é algo gigantesco, e aí tem o pai que está preso e perseguido, e tem isso que a Carla comentou, não pode pisar um pouquinho fora da linha, uma linha que não é uma linha legal, democrática, constitucional, a linha criada por Alexandre de Moraes, porque senão daqui a pouco a gente vai ver Flávio Bolsonaro também sofrendo consequências e se tornando inelegível, como foi Jair Bolsonaro. Então, é absurdo o momento que a gente está vivendo, que é o sistema todo, o Tribunal Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, jogando de um lado claro. Então, o maior exemplo que a gente teve recente disso é o Tribunal Superior Eleitoral entende que tá tudo bem fazer desfile de escola de samba com dinheiro público, homenageando o candidato, falando do número do candidato e sendo uma clara demonstração de campanha antecipada. Isso, ok, legalizado. Aí você pega em 2022, Brasil Paralelo não podia ter um documentário investigativo sobre a morte de um candidato à presidência. Ele não pôde nem vincular a censura prévia
claramente uma censura prévia, mas a ministra Carmen Lúcia agora disse que a gente não pode ter censura prévia, que se a gente proibisse uma campanha antecipada, isso era censura prévia e isso vai contra a Constituição Federal. É absurda essa disputa e é legal de ver também o resultado de toda essa pressão que está se demonstrando nas pesquisas. O Flávio está crescendo, a popularidade está aumentando, porque o brasileiro não tolera mais essa narrativa. O brasileiro não vai mais aguentar o sistema como sempre foi. E um reflexo disso também, eu gosto de fazer um paralelo com as eleições da Argentina. Era muito parecido. Alberto Fernandes, o até então presidente, ele estava comandando a máquina toda e dando coisas grátis e comandando todo o sistema e tentou emplacar ali o seu ministro da Economia, Sérgio Massa, para ganhar a eleição presidencial. E aí vem um candidato completamente fora da curva, tido como louco, fala coisas malucas mesmo, mas defende o Estado mínimo, defende privatizar um monte de coisa, demitir funcionário público, fechar a empresa pública. E aí todo mundo falou, não, o povo argentino está acostumado com populismo e com socialismo, jamais vai eleger um maluco como Javier Milei. E o que aconteceu? O povo argentino escolheu o maluco do Javier Milei, que já está entregando muito resultado. Então, se a gente consegue pegar um mínimo de coisa positiva disso, é que o brasileiro está cansado, os números estão demonstrando esse resultado e muito provavelmente a gente vai ver o fim do governo petista esse ano nas urnas, se tudo der certo. E vamos para mais notícias no site Poder 360. Gilmar Mendes fala sobre presente e o futuro da maconha no Brasil. Em entrevista exclusiva, o decano do STF avalia os efeitos da descriminalização e afirma que a medida representa uma ruptura histórica com a política de guerra às drogas. Em Lisboa, compra-se cannabis como se compra sardinha. Gilmar Mendes, decano do STF, é relator da decisão que descriminalizou o porte da maconha no Brasil. Pode comprovar isso em loco. Entrou numa loja, escolheu um produto para atenuar dores e saiu. Foi absolutamente normal, descomplicado, não policiado. Foi isso que ele contou em uma entrevista exclusiva ao meu podcast Cannabis. Hoje pode. Que maravilha seria se assim fosse no Brasil. Não é mesmo? Ainda não. Ainda não é, mas a descriminalização aprovada pelo STF foi certamente um passo fundamental para que um dia isso seja possível. A imagem da loja portuguesa ajuda a explicar o que Gilmar enxerga quando olha para o Brasil. Não é apenas uma diferença de legislação, mas uma mudança de mentalidade. O ministro costuma repetir que o país fez um adiantamento em matéria de drogas. Reparem que ele não usa a palavra atraso, usa adiamento, um termo mais suave para descrever um país que passou quase 2 décadas prendendo usuários como traficante, abarrotando presídios de jovens, pretos e pobres e insistindo numa guerra às drogas, que fracassou em praticamente todos os indicadores. Na avaliação de Gilmar, o mais importante da decisão do STF não é a descriminalização em si, mas o que ela simboliza. Pela primeira vez, o país reconheceu oficialmente que o usuário de drogas não deve ser tratado como caso de polícia. Estamos tentando fazer a redefinição de uma adequada política de drogas, talvez marcando uma ruptura com aquela mensagem de guerra total às drogas. É uma frase forte porque ajuda a entender o tamanho da mudança. Durante décadas, a política brasileira foi construída sobre a ideia de repressão total. A decisão do Supremo não elimina essa lógica automaticamente, mas cria uma fissura importante. O usuário deixa de ser empurrado para o sistema penal e passa a ser tratado, ao menos em tese, como alguém deve ser acolhido pela saúde pública. O problema é que a decisão mudou a regra, mas ainda não mudou o comportamento de quem aplica a regra. Gilmar insiste nisso ao longo da entrevista. O STF decidiu, mas agora é preciso convencer o policial da esquina, o delegado, o promotor, o juiz de primeira instância e todos os demais envolvidos nessa cadeia. E sem trocadilhos, aqui é preciso explicar para essas pessoas que alguém fumando um baseado não deve mais ser tratado como criminoso. Segundo o ministro, temos o que dialogar com o soldado que está lá na rocinha, com o policial que surpreende alguém fumando um baseado na praia. E esse é um dos pontos mais interessantes de sua fala, pois fica evidente que a grande disputa daqui para frente não é mais jurídica, mas cultural.
O Brasil já teve a chance de mudar isso em 2006, quando a lei de drogas retirou a pena de prisão para o usuário, mas manteve o porte dentro da esfera criminal. O problema é que a mentalidade seguiu a mesma. O pequeno usuário continuou sendo enquadrado como traficante e esse enquadramento continuou tendo cor, endereço e classe social. Gilmar fala disso de forma bastante explícita, afirmando que uma pessoa negra surpreendida em determinado local costuma ser associada ao tráfico de maneira quase automática. Convenhamos, é raro ouvir um ministro do STF falar de forma tão direta sobre o viés racial das abordagens policial. Você surpreende uma pessoa de pele escura num determinado local e já atribui a ela a prática de tráfico. A frase é central porque mostra que, para Gilmar, a decisão do Supremo não é apenas sobre maconha, é também sobre racismo desigual e encarceramento. Ao longo da entrevista, ele volta várias vezes ao tema dos presídios, diz, por exemplo, que o Brasil lotou cadeias com pequenos traficantes, usuários e pessoas presas com quantidades mínimas de drogas e que o resultado dessa política foi péssimo para a segurança pública. Eles acabam tendo que integrar uma facção dentro dos presídios e saem daqui a pouco e se torna mão de obra das organizações criminosas. Pouca gente no STF fala disso com tanta franqueza. A prisão no Brasil não interrompe a trajetória criminal, em muitos casos amplifica. Há um momento particular instigante na entrevista em que Gilmar menciona algo que costuma circular nos bastidores do sistema prisional. Segundo ele, há quem diga que a entrada de drogas em algum presídio é tolerada para manter os detentos mais apaziguados. Isso expõe uma clara contradição da política brasileira. O mesmo Estado que prende em massa por drogas convive com a presença delas dentro dos próprios presídios. Ou seja, a guerra às drogas parece funcionar muito mais como ferramenta de captura e controle social, feita para agradar uma parcela do eleitorado, do que como estratégia real para impedir a circulação dessa substância. Os mutirões do CNJ ajudam a dimensionar o tamanho do problema. Mais de 29 mil processos foram revistos e houve mudanças em mais de 20 mil deles. É um número tão grande que deixa evidente que o erro não era pontual, era estrutural. Mesmo assim, Gilmar faz questão de dizer que a decisão do Supremo está longe de resolver tudo. O tráfico continua existindo, o encarceramento continua alto e a polícia de drogas continua sendo campo de disputa. Uma passagem mais interessante da entrevista se dá quando admite que queria que o STF tivesse ido além da cannabis. Gilmar defendia uma descriminalização mais ampla inspirada no modelo português, mas recuou porque sabia que se insistisse perderia a votação. Eu me conformei com a proposta dos colegas porque também era a forma de fazer com que a votação ocorresse. Do contrário, a proposta seria derrotada. É uma sinceridade rara sobre os bastidores do Supremo e que deixa claro que o ministro vê a ampliação de descriminalização como uma questão de tempo. Primeiro veio a cannabis, porque era o tema do processo. Depois, inevitavelmente, viram outras drogas. Ninguém tem dúvida de que, em relação a outras drogas, desde que definida qual a quantificação adequada, vai se validar o mesmo entendimento, diz, arrematando em seguida de forma ainda mais direta. Acho que estamos próximos disso. Talvez seja essa a principal mensagem do ministro. A decisão sobre maconha não foi um ponto final, foi um ponto de partida. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Eu agradeço a todos pela audiência.